Olá! Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre funções vetoriais. Então, eu já vou começar de cara apresentando a definição do que é uma função vetorial. Bom, basicamente, uma função vetorial associa a um número real um vetor. Tá? Esse número real a gente costuma chamar de parâmetro, tá? E para cada valor de t, a gente vai ter um vetor onde as coordenadas do vetor vão variar de acordo com o valor de t. Muito bem, como é que como é que é o gráfico de uma função vetorial? O que nós temos é o seguinte: esse vetor r de t, ele é um vetor posição que vai sempre nos descrever uma curva para esse t variando dentro de um intervalo. Então, se para cada valor de t eu tenho um vetor, à medida em que eu mudo o t, esse vetor muda de lugar e a ponta desse vetor vai descrevendo para nós uma curva. Então, se eu atribuir um outro valor de t para o r, eu vou ter lá em outro lugar um outro vetor que vai me dar esse pontinho aqui. Se eu fizer mais um valor de t, eu vou ter um outro vetor lá no outro lugar que vai me dar mais uma posição dessa curva. Então, à medida em que o t varia dentro desse intervalo, esses vetores vão descrevendo uma curva no espaço. Tudo bem? A gente sempre pode pensar também que essa função vetorial vai descrever para nós uma curva parametrizada. Por quê? Porque cada valor, cada ponto x, y e z vai ter um valor f de t, g de t e h de t, ou seja, eu tenho uma curva parametrizada dada por essa função vetorial. Vamos ver um exemplo mais concreto de uma função vetorial. Bom, o exemplo mais didático que eu encontrei para a gente entender o que é uma função vetorial é a função hélice. Vejam o que acontece aqui. Eu tenho uma função vetorial R que vai de um intervalo da reta no R3, sendo esse intervalo o intervalo de 0 a 2π. E a função é dada por cosseno de ti mais seno de tj mais t na direção k. Essas duas partezinhas aqui, ó, são justamente a parametrização do círculo. Então, se nós estivéssemos falando do plano, a gente não teria essa terceira parte, e nessa parametrização aqui a gente teria justamente o círculo, que é o círculo trigonométrico. O que vai acontecer com essa função? À medida em que o t varia, a gente vai, pelo i e pelo j, a gente vai andando em círculos. E pela componente k, a gente vai subindo ao longo do eixo z. Então, a gente vai subir em helicoide. Vejam só como é que fica isso no gráfico. Então, a gente tem aqui os eixos cartesianos. O primeiro valor que eu vou escolher, obviamente, é o zero. Então, ó, o r de zero é cosseno de zero, que é 1, seno de zero, que é 0, e 0 para o k. Então, 1, 0, 0, eu tenho esse vetorzinho aqui. 1 para i, 0 para j e 0 para k. O segundo ponto que eu vou escolher, óbvio, eu vou pegar os valores para t adequados para o cosseno e seno. Então, eu vou pegar o t sobre 2. Com t sobre 2, cosseno é 0, seno é 1, e aqui fica t sobre 2. Π sobre 2, desculpa. Então, para π sobre 2, 0, 1, π sobre 2. Então, está aqui o π sobre 2, a altura π sobre 2, 0 para x, 1 para y, né? E π sobre 2 para z. Então, é esse vetorzinho aqui. O que acontece com os vetores daqui até lá? Ele vai girando e subindo. À medida que ele vai aumentando, ele vai subindo o valor da cota z. O próximo ponto que eu vou escolher vai ser π. Para t igual a π, o cosseno é menos 1, o seno é 0 e aqui fica π. Então, ó, eu vou no eixo x, eu vou lá para trás para menos 1, no y é 0 e no z a altura π. Então, eu venho aqui para esse ponto. Então, a minha curva sai daqui, vai girando, passa por aqui, continua girando e vai chegar aqui. O próximo ponto que eu vou escolher é o 3π sobre 2. Para 3π sobre 2, o cosseno é 0 de novo, o seno agora vai ser menos 1 e a altura 3π sobre 2. Então, ó, no x é 0, no y é menos 1, vai lá para trás, e na altura 3π sobre 2. O último valor que eu vou escolher aqui, para depois a gente fazer riscar a curva, vai ser justamente o π, 2π.
Cosseno de 2π volta-se 1, seno 0 e altura 2π. Então, agora eu estou nessa direção, o x é 1, o y é 0 e a altura agora, ó, 2π, está aqui em cima. Então, como é que fica? Observe que, efetivamente, a gente está girando em torno de um cilindro. Ó, vou colocar um cilindro aqui só para a gente ver, tá vendo? Todos esses pontos estão na borda do cilindro. E aí, essa é a curva que eu obtenho. Se eu continuar, se eu fizer esse i maior, por exemplo, de 0 a 4π, eu vou ter outra curva dessa, começando aqui e girando e subindo até a altura de 4π. Tá certo? Essas são as nossas funções vetoriais e elas sempre vão representar para a gente curvas no espaço. Ok? Vamos em frente. Muito bem. Depois de definir o que é uma função vetorial e mostrar um exemplo, vamos olhar agora como é que a gente faz para trabalhar com essas funções. O que nós vamos ver a partir de agora vai ser como é que eu calculo o limite de uma função vetorial, como é que eu faço a derivada dessa função, vamos dar uma olhadinha nas regras de derivação a partir da derivada, vamos olhar para a integral tanto para indefinida quanto para definida. Então, começando com o limite, o que é importante a gente observar aqui? Nós vamos falar só como é que a gente faz esse limite na prática. Nós não vamos, nesta aula, mostrar a definição formal de limite. Então, na prática, o que acontece? Como a nossa função vetorial é formada por 3 funçõezinhas reais em cada uma das componentes, i, j e k, calcular o limite da função vetorial nada mais é do que calcular o limite de cada uma das funçõezinhas nas suas componentes, certo? Então, para calcular esse limite, basta eu fazer essa conta aqui, de pegar em cada uma delas. Por conta disso, a gente consegue, por exemplo, definir continuidade também para as funções vetoriais. A definição de continuidade é semelhante à definição de continuidade que a gente tinha para a função real. Ou seja, uma função vetorial vai ser contínua em um determinado ponto P0 se o limite da função r de t, quando t tende a t0, for igual ao r de t0. Quando a gente joga essa definição aqui para cá, a gente observa que, para isso, o limite de r de t quando t tende a t0 vai ser todos esses limites aqui. Ou seja, esse limite aqui vai ter que dar o f de t0, esse limite aqui vai ter que dar o g de t0 e esse limite vai ter que dar o h de t0. Ou seja, r de t0. Então, para a função ser contínua, as suas componentes terão que ser contínuas. Vamos ver agora a derivada. Dando continuidade, vamos falar agora da derivada de uma função vetorial. Quando é que uma função vetorial é derivável? Quando as suas componentes assim forem. Então, como é que a gente define a derivada? A gente usa a mesma definição de cálculo 1 para a função escalar. Tá? A gente pega um ponto, faz um incremento e calcula a função nesse ponto com o incremento menos a função no ponto dividido pelo passo. E isso aqui a gente agora aplica na definição da função vetorial e obtém essas duas parcelas aqui. E depois a gente vai juntar o i com i, o j com j e o k com k, obtendo assim essa definição para a derivada. Ou seja, a derivada de uma função vetorial nada mais é do que a derivada das suas componentes. Basta a gente fazer essa separação aqui, juntar os i's com os i's, separar em uma função, no j em outra e o k em outra, a gente vai chegar exatamente nessas derivadas aqui, certo? Dando continuidade, a gente vai apresentar agora todas as regras de derivação para funções vetoriais. Pelo fato da derivada da função vetorial ser baseada na mesma definição de derivada de função escalar, e por ter a derivada da função vetorial ser a derivada das suas componentes, tudo que valia para cálculo 1 vai ser adaptado agora para as funções vetoriais. Então, a primeira regra é a derivada de uma constante é zero, isso continua valendo. A segunda é, se eu estiver multiplicando uma função vetorial por um escalar, esse escalar pode ser tanto um valor real quanto uma função real. No caso da constante ser um valor real, eu simplesmente tiro essa constante fora e derivo a função vetorial. Quando a função, o meu escalar, é uma função escalar, então eu uso a regra do produto. E aí eu tenho a derivada da função vezes a vetorial mais a função vezes a derivada da vetorial. Depois a gente tem a regra da soma e da diferença, que continuam sendo iguais às que eram antes. A derivada da soma, eu uso a diferença e a soma ou a diferença das derivadas. Depois eu tenho
quando eu tenho o produto escalar de duas funções vetoriais, a derivada desse produto respeita também a mesma regra adaptada de antes. Agora, ao invés de falar de produto entre duas funções, eu estou falando de produto escalar entre duas funções vetoriais. Eu tenho a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Esse mesmo raciocínio vale também para quando eu tenho um produto vetorial. E por fim, quando eu tenho uma função vetorial que eu estou aplicando em uma função escalar, então eu tenho uma regra da cadeia. E aí, o que eu tenho aqui é a derivada da funçãozinha escalar lá de dentro, vezes a derivada da função vetorial aplicada na funçãozinha. Vamos ver agora a parte final, que é a parte de integração. Muito bem. Para terminar, vamos falar da integral, tanto a versão indefinida quanto depois a definida. O que nós temos? Uma integral, a integral indefinida do R vai ser o conjunto de todas as primitivas da minha função R. E eu vou denotar isso, né, o símbolo é o mesmo que eu uso para funções escalares. Então, se essa função vetorial R que for a primitiva, né, do R minúsculo, o que nós temos é isso aqui. A integral da minha função vetorial é a sua primitiva mais uma constante, porque aí eu tenho a família de todas as primitivas. Em outras palavras, a integral da função vai ser a integral de cada uma das suas componentes. Então, é assim que a gente vai acabar calculando para encontrar a primitiva de uma função vetorial. No caso das integrais definidas, se as componentes da minha função vetorial forem integráveis dentro de um intervalo AB, então a função vetorial também vai ser, e a integral definida de R em AB vai ser dado dessa forma aqui, ou seja, a integral definida da função vai ser a integral definida de cada uma das componentes. Por fim, o teorema fundamental do cálculo também pode ser adaptado para as funções vetoriais, ou seja, a gente diz que a integral definida é a primitiva em A e B, ou seja, a primitiva no ponto B menos a primitiva no ponto A. Então era isso que a gente tinha para a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, bons estudos, até a próxima!